Bom, vamos fazer aqui alguns exercícios de estrutura atômica, tá? Comumente cai aí nas nossas aulas de química, nas nossas provas. Primeiro exercício. Quais são os números de prótons, massa, nêutrons e elétrons de um átomo de potássio, tá aí a simbologia dele, em seu estado normal? Primeiro, então vamos verificar aqui o que é esse estado normal. Só vou mudar a caneta aqui, o ponteiro para a opção de caneta, né, para que a gente possa escrever aqui nessa tela. Então, estado normal, o que significa isso? Significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Esse estado normal também é chamado de estado fundamental. Agora, como que eu vou descobrir todas essas informações aqui, prótons, massa, nêutrons e elétrons? Tudo vai basear-se nessa representação que eu tenho aqui. Então, a gente tem que entendê-lo. O que significa o K, o 39 e o 19? Bom, K é o símbolo do potássio. Então, nos livros, vocês vão encontrar, normalmente, essa representação aqui, ó, que vai nos dar a dica do que são essas informações que estão nessa simbologia. O X representa qualquer elemento químico, é o símbolo do elemento químico. O número que está em cima representa o número de massa, e o número que está embaixo representa o número de prótons. Então veja aqui que a gente já tem duas informações que foram pedidas, número de prótons e número de massa. Normalmente, esses exercícios causam algo na cabeça dos estudantes que a gente pode representar pelas letras que estão justamente representadas aí nesse exercício. Normalmente, o cérebro entra em pane. Então, o símbolo de elétron a gente coloca aqui, então não vai ficar pané, né? Para ficar mais engraçado, vamos chamar de pane. Então, aqui a gente já tem os dois primeiros. Número de prótons é esse número de baixo. Então, prótons são 19 no átomo de potássio no seu estado neutro. E o número de massa, 39. Aí a gente chega, onde é que está o número de nêutrons? O número de nêutrons ele está subentendido aqui nesses valores. Tá? A gente vai ter que descobrir ele. O nêutron está junto do próton no núcleo. Então, no número de massa, ele representa a massa do núcleo do átomo. O que é o número de massa, então? Se vocês se lembrarem das aulas de química, vocês vão ver que o número de massa representado por A é igual ao número de prótons somado ao número de nêutrons de um átomo. Tá? Então, eu poderia aqui, matematicamente, substituir os valores de A e P e resolver essa equaçãozinha que vai se formar aqui. Ou eu tenho um jeito mais simples, olhando simplesmente para essa representação do átomo de potássio. Eu faço uma subtração aqui, ó, entre o número de cima, que é o número de massa, e o número de baixo, que é o número de prótons. 39 menos 19, 20. Então, a gente descobre aqui que 20 é o número de nêutrons. Descobrimos mais uma informação. E a outra tá fácil, né? Estado normal significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se eu tenho 19 prótons, obrigatoriamente, por ser estado normal, eu tenho também 19 elétrons, certo? Se tiverem alguma dúvida, só mandar um e-mail para a gente. Esse é o primeiro exercício. Agora vamos para o segundo. Da Universidade Federal do Pernambuco. Traz aí uma palavrinha logo no começo. O que será que significa isótopos? Quero destacar aqui essa letra. Isótopos. Tem um P. P, lembra? Próton. Então, isso aqui tem a ver com o número de prótons. Isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico, o número de prótons. Então, lendo o exercício, isótopos radioativos são empregados no diagnóstico e tratamento de inúmeras doenças, como câncer, por exemplo. E aí ele coloca, qual é a propriedade que caracteriza um elemento químico? Tá? O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Tudo a ver. O que caracteriza, qual é a propriedade dos átomos que caracteriza ele como ser de um elemento químico e não de outro? O que caracteriza o átomo de carbono? O que caracteriza o átomo de cloro? A gente tem diferentes isótopos, átomos com o mesmo número atômico, só que com características ligeiramente diferentes. Alguns são radioativos, outros não. No caso do carbono, o carbono 14, vamos colocar aqui o exemplo. O carbono ele tem 3 isótopos. O carbono 12, que é o mais comum, o mais abundante.
O carbono 13, um pouco menos abundante, extremamente útil na química para poder identificar a estrutura de substâncias químicas que contêm o carbono. E o isótopo radioativo do elemento carbono, que é o carbono 14, usado aí para datação científica, né? Datação por carbono 14. Conseguimos aí descobrir qual a idade, né, de uma determinada peça, uma múmia, ou algo que contenha carbono, pela medida aqui do carbono 14. Mas por que todos eles são chamados de carbono? Observem que é o 12, 13 e 14. O que os caracteriza como carbono? O número atômico. Todo o carbono, qualquer ele que seja, tem 6 prótons. Então o número atômico dele é 6. A gente tem aqui os 3 isótopos do carbono. Então ele é carbono por quê? Porque ele tem 6 prótons. Então o que caracteriza um elemento químico é o seu número de prótons. Tá? Se tiver 5 prótons não é carbono, é boro. Se tiver 7 prótons não é carbono, é nitrogênio. Então o que caracteriza o elemento químico é o número de prótons, é o seu número atômico. Bem fácil essa, né? Só lembrar que a característica do elemento químico é dada pelo seu número de prótons. Isso vai influenciar todo o restante, praticamente. Exercício fácil, lembrando aí, isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico, mas números de massas diferentes, porque eles têm número de nêutrons diferentes.